Que a paz de Jesus esteja com todos. Na questão 798 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se o Espiritismo permanecerá sendo um conhecimento compartilhado por algumas poucas pessoas ou se tornará uma crença geral. E os Espíritos vão além dessa resposta, dizendo não somente que o Espiritismo se tornará uma crença geral, como também abrirá uma nova era para a humanidade. E essas observações trazidas pelos Espíritos, elas são de grande importância para a nossa reflexão a respeito da unificação do movimento espírita. Tornar-se uma crença geral não é necessariamente ter a ideia de que todas as pessoas se tornarão espíritas. Porque o objetivo da física, a título de exemplo, não é tornar todas as pessoas físicos, estudiosos da física e muito menos da química como ciência, mas é de fazer com que os seus postulados eles se tornem úteis às pessoas à medida que eles possam ser utilizados, ainda que à conta de crença, para que a vida das pessoas ela se torne melhor. Isso não necessariamente quer dizer que as pessoas vão ter um conhecimento profundo na área da física ou na área da química. A mesma coisa acontecerá com o Espiritismo, já que o Espiritismo ele está fundado nas leis da natureza, nas leis naturais. Então, é compreensível que, em algum momento, o pensamento espírita ele também se torne uma crença geral e que ele também seja transmitido de forma cultural, o que leva José Herculano Pires, na sua obra Introdução à Filosofia Espírita, a mencionar, dizer que o Espiritismo é uma síntese cultural da humanidade. Nessa perspectiva, como toda ciência, ela busca a unidade de pensamento e nós compreendemos isso com uma abordagem que o codificador faz de forma muito feliz e muito didática em obras póstumas, quando ele compara os observatórios astrofísicos, astronômicos, de diversos lugares do mundo. Então imaginemos que os astrofísicos eles possuam dentro dos seus programas de pesquisa uma base que seja comum. Então a base da física, os conhecimentos básicos da física, da astrofísica, eles são comuns a todos os cientistas. Entretanto, é possível que um observatório na América do Sul, analisando o mesmo fenômeno astrofísico, ele interprete esse fenômeno de uma forma diferente de um outro observatório que se encontra na Europa. E, de repente, eles chegam a uma conclusão diferente, ainda que estejam vendo o mesmo fenômeno, o mesmo fato. E quando isso acontece nas diversas ciências, os cientistas, eles se encontram, eles trocam ideias, eles apresentam justificativas e fundamentações para explicar como eles chegaram a essas conclusões, que métodos eles utilizaram, que processos analíticos foram trabalhados, como foi desenvolvido não só o programa de pesquisa, mas como foi utilizados os instrumentos de observação para, diante das diversas abordagens, cada um apresentar a explicação. E obviamente que esses congressos científicos, esses encontros, simpósios, colóquios, eles têm o objetivo de encontrar a unidade. Isso não acontece apenas na física, isso pode acontecer na medicina. E quando nós vemos um Código Internacional de Doenças, que já está na 10ª edição, caminhando para a 11ª edição, o que nós vemos são pensadores estudiosos da medicina que se encontram para encontrar
unidade nas suas observações, nas suas conclusões, a fim de que as pessoas possam usufruir da melhor forma possível desses saberes, desses conhecimentos. A doutrina espírita, ela atravessa esse mesmo desafio. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele faz uma abordagem muito interessante, dizendo que um dos penhores para a unidade do pensamento espírita é naturalmente o estudo. Se nós, na área da física, não tivermos um conhecimento basilar entre os estudiosos da física, um conhecimento basilar comum, se nós não tivermos os estudos básicos da física, naturalmente, nós não teremos esse segundo momento de debates, de discussões, onde o olhar já é um olhar mais avançado, um olhar mais profundo a respeito de um determinado fenômeno. A mesma coisa aconteceria com o Espiritismo. Sem o estudo, nas instituições espíritas, dificilmente chegaríamos a esses congressos, a esses simpósios, onde nós pudéssemos aprofundar as discussões a partir de observações de pontos diferentes, de pesquisas diferentes, e que naturalmente caminhariam para a unidade do pensamento espírita. Então, esses são desafios muito importantes para que o pensamento espírita, como qualquer outro pensamento, possa se tornar uma crença geral e, por conseguinte, se tornar útil para a sociedade. E um ponto importante desse processo de unificação, diferentemente do que acontece com as ciências em geral, é que a doutrina espírita não é apenas ciência. O Espiritismo, ele tem um compromisso com a verdade, como bem pontuou Kardec no capítulo 1 da obra A Gênese. E quem busca a verdade compreende que a ciência ela é incapaz de abarcar a verdade como um todo, porque o campo da ciência é um campo limitado. Kant já nos advertia que existem temáticas que fogem à ciência, que são próprias, a título de exemplo, da metafísica, e aquilo que é da metafísica não será analisado sob a ótica dos postulados da ciência. E é por isso que Allan Kardec, ele inova, ele inicia um processo extraordinário de integração de saberes. E se o meu compromisso é com a verdade, e se a visão de um cientista é apenas a visão da ciência, só que o mundo, ele não é científico, ele é simplesmente o mundo, é necessário aliar esse pensamento com outras lentes de percepção do mundo. E aí, ele nos apresenta a lente filosófica, a lente religiosa, estabelecendo uma integração dessas lentes, colocando-as sobrepostas umas às outras para que nós pudéssemos enxergar o mundo com uma amplitude maior. Então, nesta perspectiva, Allan Kardec ele nos traz mensagens importantes onde a percepção e a construção da unidade ela não vai passar somente por essas análises racionais que a ciência já passa e que nós falamos há pouco. Tanto que o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz uma advertência muito importante, dizendo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. A ciência ela trabalha necessariamente nessa segunda parte, na parte da instrução, na parte do conhecimento, do intelecto, da razão. Só que a doutrina espírita, como a amplitude do seu espectro ela é muito maior, é necessário que você tenha outros elementos de percepção. E o elemento inicial que nos auxilia a compreender o mundo de forma mais ampla é naturalmente o amor. O amor de que tratou Hillel, o amor de que nos fala o Cristo e que nos permite compreender o mundo de forma mais ampla,
de forma mais profunda. E é natural que o amor também auxilie no processo da unidade do pensamento. Imaginemos um casal que tenha visões diferentes sobre educação, mas precisa unificar essas ideias para bem educar os seus filhos. Para isso, eles precisam sentar, eles precisam apresentar abordagens diferentes dentro de suas visões sobre educação, mas se eles não se amarem, é possível que durante esse processo eles se machuquem, eles se ofendam, e a educação não chega ao desiderato, que é a transformação do caráter dos filhos. Daí que o amor é um elemento auxiliar também desse processo de unidade. Mas quando nós olhamos o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Allan Kardec ele vai nos mostrar que o amor não é apenas um elemento auxiliar do processo de construção de unidade do pensamento espírita, porque ele é o conteúdo em si, ele é o próprio elemento que se busca. E nós observamos isso quando ele nos permite uma análise da parte superficial e da parte essencial da doutrina. Tanto que ele, em algum momento, nesse capítulo, nos diz que, em relação à parte científica da doutrina, basta um olhar de observação. Ele fala isso porque se trata de uma ciência de observação. Assim como ele observou o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico, e observou com o tino de alguém que conhecia com profundidade os postulados da epistemologia e por isso conseguiu desenvolver um método, construir um programa de pesquisa, nos apresentar uma ciência que, inclusive, as suas bases teóricas, elas foram expostas à falseabilidade, ou seja, ele seguiu todos os parâmetros da ciência, inclusive aqueles que ainda nem tinham sido criados no século XIX. Apesar de tudo isso, Allan Kardec diz que um observador é capaz de chegar àquelas mesmas conclusões. Entretanto, a parte essencial, que é a parte filosófica da doutrina, aquela que nos conduz a um sentimento religioso, como ele bem coloca na conclusão de O Livro dos Espíritos, essa parte essencial, ela exige um certo grau de sensibilidade, uma maturidade do senso moral, na expressão de Guion Ribeiro, quando traduz esse trecho para a língua portuguesa. E essa maturidade do senso moral, ela independe de classe social, independe de idade, ela independe da maturidade específica do mundo, ou daquilo que a gente entende que seja um indivíduo maduro no mundo, porque nós vamos encontrar pessoas recém-saídas da adolescência que conseguem apreender esse pensamento espírita mais do que alguns eruditos. E essa maturidade do senso moral, ela é adquirida ao longo das encarnações, ao longo do progresso espiritual. E quando nós observamos esses elementos mais ligados àquilo que nós poderíamos chamar de suprarracional, que a ciência trabalha dentro das estruturas racionais, mas esse certo grau de sensibilidade, essa maturidade do senso moral é algo que está acima da própria razão. É algo que supera, é um passo a mais que inclusive nos leva ao conhecimento a partir da intuição, e que também é objeto do pensamento espírita. E quando nós percebemos isso, compreendemos nas palavras de Emmanuel que ninguém pode trair a própria evolução, a janela evolutiva, que é a janela pela qual ele enxerga o mundo, nós enxergamos o mundo.
E é por isso que nós não podemos pensar na unificação apenas nessa ótica de construção de unidade que as ciências já utilizam. Dentro do movimento espírita, unificação é fraternidade vivida e sentida. Então nós precisamos investir nessa fraternidade, investir nesse amor, investir nessa aproximação, nessa amorosidade. E é por isso que o nosso querido Bezerra de Menezes, que nós poderíamos chamar sem titubeios de o grande apóstolo da unificação, nos adverte que a unificação sim, mas a união também. E a união, ela precede a própria unificação. Se nós nos unimos como espíritos, se nós nos unimos como seres humanos, independentemente do grau evolutivo em que nós nos encontramos, das nossas percepções, as construções de unidade, elas vão se tornar mais fáceis. E não é por outro motivo que o Espírito de Verdade foi muito enfático em dizer: amai-vos, eis o primeiro mandamento, para que não houvesse dúvida de se começar por um outro lugar. Se deve começar o processo de unificação do movimento espírita pelo amor. E quando nós criamos esse ambiente de amorosidade, que nós criamos esses espaços onde a convivência ela se torna fraterna, onde ela se torna uma convivência gostosa, aí sim nós também criamos os ambientes propícios para a unificação do movimento espírita, para a unificação do pensamento espírita, a partir da dedicação daqueles que se apropriam com mais facilidade dos estudos, do conhecimento do pensamento espírita. Vejamos que para que a física ela exista, ela não precisa que todas as pessoas sejam físicos, que todas as pessoas se dediquem com profundidade ao estudo da física, que todas as pessoas façam mestrado, doutorado, pós-doutorado em física. Em absoluto, no movimento espírita, nós encontraremos as pessoas que se dedicam ao estudo da doutrina espírita. Isso é necessário, porque também nós não teríamos física sem os físicos. Então é necessário que haja aqueles que queiram estudar com profundidade, a fim de que a gente construa, a fim de que a gente alcance a unidade do pensamento espírita. Mas isso não quer dizer que para que o espiritismo alcance o seu desiderato, todas as pessoas precisam se dedicar a essa profundidade de estudo. Quando nós analisamos a segunda ordem na classificação que Allan Kardec nos apresenta em Um Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, nós vamos ver que entre os espíritos bons existem aqueles espíritos dedicados ao conhecimento, ao saber, à ciência, e existem aqueles outros que não têm tanto conhecimento na área da ciência, na área do saber, mas são espíritos bons. E aí a gente vai percebendo que dentro desse processo evolutivo, nós vamos caminhando por caminhos diferentes, por veredas diferentes, mas que nos levarão ao mesmo ponto, porque aquele que desenvolveu mais a asa da razão, em algum momento ele vai desenvolver também a asa da moral, a asa do amor e vice-versa, até que, chegando na primeira ordem, estejamos todos imbuídos de conhecimento e de moral, estejamos com as asas equilibradas, sem máculas, sem falhas. Portanto, a unificação não deixa de ser também um resultado do próprio processo evolutivo de cada um de nós, já que o trabalho coletivo dentro do movimento espírita também é um resultado da nossa evolução. Quanto menos evoluídos somos, mais egotistas, mais egoístas nos apresentamos no mundo.
Portanto, o trabalho coletivo, o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, o compreender o outro, o abrir mão paulatinamente do seu orgulho, inclusive do orgulho de conhecimento, da vaidade do saber, que se tanto analisa em um evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dando espaço para essa construção coletiva. Quando nós observamos os prolegômenos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai perceber ali naquele preâmbulo que o Espírito de verdade, ao fazer menção dos espíritos superiores que atendem ao chamado do Cristo, atendem às ordens dos seus comandos, eles não são identificados porque o trabalho é coletivo. Ele chega a dizer: as vozes dos céus vêm aos milhares atendendo ao chamado de Jesus para o orbe da terra para cumprir aquilo que já estava estabelecido pelo Senhor da vida, pelo governador da terra. E a gente vai, então, compreender que ainda é desafiador para nós esse trabalho de união ao ponto de abrirmos mão das estruturas egóicas que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Tanto que para a nossa própria saúde, hoje seria impossível se falar de um indivíduo sem ego. E isso é algo que está descartado tanto sobre uma ótica da psicologia, da psicanálise, porque isso faz parte da nossa saúde. Entretanto, à medida que nós evoluímos, aquilo que foi uma conquista do espírito, no caso o egoísmo, vai se tornando um entrave e o espírito vai se desvencilhando pouco a pouco dessas limitações, para que esse trabalho ele seja de tanta união que quando nós observarmos esse trabalho coletivo dos espíritos, não consigamos observar nenhum, como em um coral que segue em uma harmonia, onde você não consegue identificar a voz de uma dessas pessoas do coral, porque nós encontramos essa harmonia, essa união, esse cuidado no trabalho realizado por todos. Então, a unificação do movimento espírita, ela vai passar por esses desafios, por esses processos interiores, mas também de natureza coletiva. Se nós compreendemos a própria natureza do pensamento espírita, fica muito mais fácil percebermos a importância dessa unificação do movimento espírita. Imaginemos, por exemplo, uma grande rede, um grande grupo que trabalhe com roupas, com lojas que vendem roupas, por exemplo. Imaginemos que agora cada uma dessas lojas, mesmo sob a orientação de um mesmo dono, ela tenha políticas completamente diferentes de publicidade, de tratamento com os clientes. Ela perde a identidade e muitas vezes a gente verifica esses problemas dentro, fazendo uma comparação grosseira do movimento espírita. Imaginemos mais ou menos o seguinte, dentro dessa proposta que nos apresenta Joana de Ângeles. Imaginemos a grande empresa de Deus. Deus é naturalmente o dono dessa empresa. Jesus é o gerente dessa empresa. Imaginemos que os apóstolos eles formem o conselho diretivo dessa empresa. E nós temos muitos espíritos superiores, anjos, arcanjos, que estejam ali na linha de frente de organização dessa empresa.
Imaginemos que essa empresa de Deus, e a gente nem precisa imaginar porque é uma verdade, ela é inamovível. O produto é bom. Se o produto não vende, é porque o vendedor não está preparado para vender o produto. E muitas vezes o produto é apresentado de uma forma em uma de suas unidades, de suas sucursais, em outra é apresentado de uma forma completamente diferente. Daí a gente percebe como a unidade ela é importante para que a doutrina espírita se torne crença geral e abra de fato uma nova era para a humanidade, a era do espírito, já que nós ainda estamos vivendo tempos que não são identificados por isso. Nós identificamos uma era de consumo, nós identificamos uma sociedade de informação, mas nós não conseguimos ainda identificar uma sociedade pautada no espírito. E para isso temos um desafio antes interno, um desafio do movimento espírita, que é o desafio de nos amarmos uns aos outros. Espíritas, amai-vos. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se esse processo não precede a unidade do pensamento, nós teremos muito prejuízo para o trabalho. E ai daquele, como diria o Espírito de verdade, que gerar prejuízo, que quando o Senhor chegar não encontrar a obra feita, porque nós tivemos cismas, porque nós tivemos conflitos entre nós mesmos, melindres, por falta de união. Então que nós possamos levantar essa bandeira de trabalho, mas também essa bandeira de solidariedade, essa bandeira de amor, essa bandeira de união, que nós possamos nos unir no Cristo Jesus, para que a unificação do pensamento espírita seja uma natural consequência desse amor, uma natural consequência dessa união. Que a paz de Jesus esteja com todos.